Pessoal, tudo bom com vocês? Em tempos de quarentena. Bom, essa aula está gravada, disponível para vocês. Ela vai servir, inclusive, para vocês fazerem a atividade que está no roteiro de tarefas, né? E essa mesma aula, o assunto vai ser trabalhado também no dia do atendimento, ok? Bom, vamos que vamos. O tema de hoje é a independência dos Estados Unidos, tá? Nós estamos fazendo um estudo ainda sobre a Idade Moderna, ok? Então, a independência dos Estados Unidos também é chamada de Revolução Americana, tá? Em alguns livros de história também é Revolução Americana, ok? Bom, lembra que nós, ao estudarmos o movimento iluminista, nós vimos que o iluminismo, ele, enquanto movimento, né, de produção de ideias inovadoras, revolucionárias, vai irradiar para o mundo inteiro, ok? E nas colônias aqui na América não vai ser diferente. Então, o primeiro processo exitoso de independência de uma colônia frente à metrópole no ambiente americano vai ser, de fato, a independência das 13 colônias britânicas, ou seja, a independência daquilo que será Estados Unidos, serão, né, Estados Unidos da América, ok? Bom, só lembrando vocês que o processo de colonização das 13 colônias britânicas, né? Nós já estudamos a colonização dos Estados Unidos, né? Então, só relembrando, com o passar do tempo, foi definindo mais ou menos dois padrões diferentes de colonização, né? A colonização da área mais ao sul da costa leste dos Estados Unidos, né? Seria ali a região da Geórgia, da Virgínia, da Carolina do Norte, da Carolina do Sul, essa região mais ao sul, né? Que tem um clima mais próximo do tropical caribenho. Essa é uma região onde vai predominar o latifúndio, um latifúndio voltado para a exportação, né? Produção do tabaco, indústria tabaqueira e, principalmente, né? O algodão. Algodão que terminava indo para a Inglaterra que se tornou uma grande oficina, né? De confecção de tecidos de algodão para o mundo. Estou falando bem por cima, porque nós já estudamos esse assunto detalhadamente em outro momento. Bom, enquanto o Sul gerando riqueza para dentro, o Sul gerando riqueza para fora, né? No caso, para a metrópole, a Inglaterra, na parte mais centro-norte, nós vamos ter 9 colônias britânicas, né? Que vão ter uma dinâmica diferente, né? Eles vão produzir mais riquezas para dentro da própria, né? Das próprias 9 colônias do Centro-Norte. É aquilo que muitos historiadores gostaram já de chamar de colonização de povoamento. Predomina ali a pequena e média propriedade rural, a policultura, predomina também a mão de obra livre, seja na servidão de contrato, na forma assalariada, na forma de arrendamento, mas a mão de obra livre, né? E um detalhe, uma crescente indústria manufatureira interna, né? Bom, essa parte centro-norte, né? Tinha como principal região a colônia de Massachusetts e a cidade portuária de Boston. Tá? Ali vai se formando aos poucos, né, um núcleo burguês, né, das atividades mercantis, principalmente com o Caribe, com a costa ocidental da África. Lembra em aula que eu trabalhei com vocês o chamado triângulo comercial, né? De maneira bem sucinta, o Centro-Norte fornecia para a região das Antilhas, né? Muitas ilhas ali do Caribe eram controladas por espanhóis, por holandeses, né? Então, o Centro-Norte fornecia manufaturas, né? Tipos de pescados, né? E em troca recebia
o melaço da cana, né? Que eles convertiam depois em rum, né? O tabaco e o açúcar. O Centro-Norte terminava usando, inclusive, o tabaco como moeda de troca, o rum também, por escravos na costa da África, e essa burguesia em torno de Boston, né, terminava vendendo esses escravos a altos lucros, né, para o sul dos Estados Unidos, né, para a plantation dos Estados Unidos do Sul. O açúcar também era vendido na Inglaterra e produtos da manufatura lá inglesa eram vendidos aqui nas 13 colônias, de maneira que todo esse triângulo comercial corria meio que à margem do controle da metrópole, né? Vamos assim dizer, era uma atividade mercantil pautada no contrabando, não se pagava nada de impostos à metrópole, né? Isso, com o tempo, foi gerando um acúmulo de capital, um enriquecimento de setores mercantis do Centro-Norte, principalmente da região de Massachusetts, né? E da cidade de Boston. Bom, aí chega praticamente o início da nossa aula de hoje, né? O que acontece? Nós vamos ter ali em meados do século XVIII, né, para ser mais exato, em 1756, estoura uma guerra, inicia uma guerra entre Inglaterra e França. Tá? A disputa por enclaves econômicos na região das Índias Orientais, mas principalmente França e Inglaterra disputavam territórios, né, aqui mesmo na região das 13 colônias, onde hoje também é Canadá e Estados Unidos, aquela região ali dos Grandes Lagos, da Baía de Hudson. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Você vai ter aqui, ó, né, essa região que foi inicialmente a região do Quebec, né, a costa leste aí do atual Canadá, foi colonizada pelos franceses, a partir lá da colonização do Jacques Cartier e tal. Então, era um território francês, né? E também a região dos Montes Apalaches, que era uma região ocupada em algumas partes, né, por militares franceses. Então, para ser bem resumido, você vai ter o conflito entre Inglaterra e França disputando regiões, né, enclaves econômicos lá nas Índias, tá? E aqui, né, vizinha das 13 colônias, a região dos Montes Apalaches, essa cadeia de montanhas aqui, ó, né, que limita o meio-oeste americano à costa leste, tá? E a costa leste do atual Canadá, a grande região do Quebec, tá? A região dos Grandes Lagos, da bacia da bacia ali de Hudson. Resultado, pessoal, essa guerra ela tem como final o ano de 1763 e o que importa nesse processo da independência dos Estados Unidos, né, é que a Inglaterra vai querer que as colônias, tá? A Inglaterra vai querer que as colônias, né, de certa forma, pagasse a dívida de guerra, a dívida que a Inglaterra contraiu nesse conflito com a França, tá? Através de um arroxo tributário, de um arroxo fiscal. Ou seja, a Inglaterra, a partir, né, da Guerra dos 7 Anos, ela sai vitoriosa nessa guerra, porém ela sai com dívidas de guerra. Né? Dívidas, inclusive, que ela, Inglaterra, poderia pagar em sua própria moeda, a libra esterlina. Tá? Então, ela tinha dívida com alguns países, né, que colaboraram vendendo armas, vendendo alimentos, enfim, para a Inglaterra. A Inglaterra precisa saldar essa dívida de guerra, mesmo ela saindo vitoriosa, ela se encontra endividada. Tá? E essa dívida de guerra ela quer repassar na forma de impostos para as 13 colônias pagarem. Tá? É bom lembrar que colônia é uma extensão da metrópole. A mesma moeda que circulava na Inglaterra circulava também nas 13 colônias. Então, era uma forma, através dos impostos, né, de levantar o recurso, né, para o governo inglês pagar sua dívida de guerra a países europeus.
E aí, pessoal, começa uma política de arroxo fiscal. Tá? Começa a baixar o governo inglês uma série de impostos para os colonos americanos pagarem. Né? Aí você tem a lei do selo, que era um imposto cobrado, né? Pela feitura de contratos, pela publicação de jornais, ganhou o nome de lei do selo. Né? Não era só correspondência, qualquer tipo de publicação, seja um contrato, um jornal, cartazes, periódicos, tinha que se pagar esse imposto. A lei do açúcar é uma forma de tributar o riquíssimo comércio que corria à margem, né, do estado metropolitano, que não se pagava impostos, do triângulo comercial. Né? Então, o imposto incidindo sobre as atividades da produção açucareira. Né? Outra coisa, a lei do chá, principalmente ali dentro mesmo das 13 colônias, né? Das 13 colônias também com regiões ali do Canadá, né? Tinha um comércio de chá. Então, tributou-se também pesados impostos sobre o comércio do chá. E aí nós vamos ter, pessoal, essa carga tributária criando um mal-estar entre os colonos. Né? Esse período longo que os colonos ficaram praticamente sem pagar impostos, se beneficiando de transações comerciais, do triângulo comercial, como eu já mostrei para vocês, de maneira não de sonegar impostos, de repente agora existe um controle exacerbado das autoridades metropolitanas. Né? Começa a dificultar, né, o acúmulo do capital por parte de setores da burguesia do Centro-Norte. Né? Bom, eu esqueci de falar um aspecto, pessoal, que vai ajudar, inclusive, vocês a entenderem uma parte da tarefa que está no roteiro. Na diferença que eu falei para vocês entre o Centro-Norte, que era a colonização mais voltada para o próprio Centro-Norte, uma colonização que historiadores já chamaram de povoamento, e a parte sul seria mais a colonização com base na plantation, o Centro-Norte, além de tudo, o Centro-Norte foi alimentando, foi formando uma cultura política de tomar decisões sem consultar a Inglaterra, a metrópole. Tá? Isso ganhou o nome de self-government, a tradição política, cultural política da população do Centro-Norte de reunir em assembleias e decidir, deliberar, sem esperar respostas da Inglaterra. Tá? Essa cultura autonomista, né, vai fazer valer no momento da independência, tá? A coragem de romper laços com a Inglaterra, ok? Bom, mas voltando, de repente você tem uma carga tributária, né, sendo incidida sobre as práticas comerciais lucrativas, principalmente do Centro-Norte, e aí o que acontece? Ocorre uma manifestação, né? Na verdade, ocorre uma ação criminosa. Uma grande embarcação inglesa com um forte carregamento de chá, né? Centenas, milhares de caixas de chá. Esse navio inglês estava ancorado ali no porto de Boston e alguns colonos, né? Disfarçados de índios, né? Vestidos de índio, para a culpa depois ficar em cima dos índios, adentraram essa embarcação na calada da noite e simplesmente jogaram ao mar, destruíram esse carregamento de chá. Bom, nos dias seguintes, né, as autoridades inglesas descobriram que não se tratava de atentados por via indígena, e sim era uma atitude de protesto dos colonos ali da região de Boston mesmo. Resultado, a Inglaterra respondeu duramente a esse episódio. Tá? Nós vamos ter a Inglaterra baixando uma série de determinações. Por exemplo, né,
o fechamento por tempo indeterminado do Porto de Boston. Isso significava muito prejuízo para o Centro-Norte? Sim. Por quê? Porque inviabilizava aquele triângulo, né, de comércio internacional, o comércio triangular com o Caribe, costa africana, né? Então, o fechamento do Porto de Boston mexia com o bolso da burguesia do Centro-Norte, principalmente de Massachusetts, né? A ocupação militar da colônia de Massachusetts. Então, quer dizer, a intervenção militar era simplesmente o fim das liberdades, né? E para continuar o fim das liberdades, né, uma determinação também de que não poderia haver qualquer assembleia, reunião, né, na colônia de Massachusetts, né? Manifestação pública, publicação de periódicos, jornais, jamais. Então, quer dizer, mexeram com a liberdade, né? Não foi só com a liberdade comercial, mas sim com a liberdade de reunião, a liberdade de expressão. Bom, essas medidas, né, foram consideradas no seu conjunto como leis intoleráveis, ou seja, não tinha como tolerar mais a opressão da metrópole sobre as 13 colônias. E é aí que nós vamos ter, tá, o episódio do primeiro Congresso Continental na cidade de Filadélfia. A cidade de Filadélfia ficava mais ou menos ali no meio, ali entre a parte norte e a parte sul, né? Os representantes de cada colônia, né, deputados representantes de cada colônia, se reuniram ali na cidade de Filadélfia. E aí o que acontece? Eles não chegaram a decidir pela Declaração da Independência, né? Houve uma certa resistência da aristocracia algodoeira do Sul, né, que temia, com uma possível guerra de independência, ter seus negócios prejudicados da venda do algodão à Inglaterra. Tá? Houve uma certa resistência do Sul, mas esse Congresso mandou um documento para o parlamento inglês e para o rei da Inglaterra, um documento chamado Declaração dos Direitos e Agravos. E eles fizeram uma coisa interessante, né? Eles pegaram um fragmento do texto da obra de John Locke, que era um queridinho dos filósofos iluministas lá da Inglaterra, né? Um dos ideólogos do Estado liberal inglês, e onde John Locke dizia que nenhum povo é obrigado, né, a cumprir leis, a pagar impostos, se esse povo não participou da elaboração dessas leis e desses impostos, né? Então, na verdade, o primeiro congresso em Filadélfia exigia uma certa representação, tá? Uma certa participação dos colonos lá no parlamento da Inglaterra, uma representatividade, coisa que não tinha. A Inglaterra não aceitou e ela continuou, tá, a fazer medidas restritivas, né? Até que ocorreu o segundo congresso em Filadélfia. E aí sim, nós vamos ter a feitura da Declaração da Independência dos Estados Unidos, né? As 13 colônias, o conjunto das 13 colônias, vão formalizar o rompimento, a ruptura, né, com a Inglaterra através da Declaração da Independência dos Estados Unidos. Esse congresso foi chefiado por Thomas Jefferson. E aí, com a assinatura de todos os representantes das 13 colônias, né? E isso foi enviado à Inglaterra. É a parte documental jurídica da ruptura, né, da independência das 13 colônias frente à Inglaterra. Ocorreu no dia 4 de julho de 1776. Tá? É o dia da independência dos Estados Unidos. Tá, e aí? O que vai acontecer? A Inglaterra vai aceitar passivamente? Não, a Inglaterra envia suas tropas. E aí nós vamos ter uma longa guerra, a Guerra da Independência dos Estados Unidos, que começou em 1776 e foi até 1781. Tá? Não dá muito tempo para entrar em detalhes, para falar de algumas batalhas,
mas Batalha de Saratoga, Yarkton, né? Os colonos começaram a virar o jogo da guerra para a vitória. E aí começa a aparecer também figuras como a de George Washington, né? Um general que já tinha se destacado lá na Guerra dos Sete Anos e agora comandou as tropas americanas. Resultado, em 1781 a Inglaterra bate em retirada. Em 1783, através de muita negociação diplomática, a Inglaterra, através do Tratado de Paris, reconhece a independência das suas 13 colônias. Tá? Bom, em 1787, tá? Deixa eu só fazer um destaque, pessoal. Em alguns livros é tratado o tratado de reconhecimento dos Estados Unidos frente à Inglaterra como nação livre, em 1783, é chamado de Tratado de Paris, tá? Mas ele também é chamado de Tratado de Versalhes, tá? Que não tem nada a ver com aquele Tratado de Versalhes do pós-Primeira Guerra, ok? No Tratado de Paris, há um reconhecimento da independência dos Estados Unidos por parte da ex-metrópole. Isso aí acelerou o reconhecimento dos Estados Unidos como nação livre por parte do mundo inteiro. Mas, em 1787, vai ser promulgada a primeira Constituição dos Estados Unidos, primeira e única, né? Até hoje eles têm a mesma, né? Logicamente, de lá para cá, você tem as emendas, né? Mas a primeira e única Constituição. E aí eles adotam, tá? A forma de Estado, a federação, ou seja, você tem a união dos Estados que tem suas competências e cada, né, colônia que agora vira Estado tem suas autonomias, ok? A forma de governo não é de monarquia, eles adotam uma república, então os Estados Unidos se tornam uma república federativa, ok? Fortemente influência do pensamento dos iluministas, com certeza, executivo, legislativo, judiciário, preza-se muito pelas liberdades, né? Porém, você vai ter algumas coisas bem assim da época, né? Por exemplo, o tipo de voto não foi sufrágio universal, foi um voto censitário, ou seja, só poderia votar, ser candidato, ocupar cargos, enfim, quem tivesse como provar uma certa renda, uma certa elevação de renda que poderia, então, você ser cidadão eleitor ou candidato. Né? As mulheres também não tinham acesso a voto, escravos indígenas estavam à margem da cidadania, tá? E foi mantida a escravidão. Há muito erro, a gente corrige muita prova, vê muito aluno errando assim, dizendo que a independência dos Estados Unidos acabou com a escravidão. Não! A escravidão nos Estados Unidos só vai acabar praticamente 100 anos depois. É na Guerra de Secessão, a guerra entre o Norte e o Sul. Matéria que nós vamos ver depois, tá? Bom, então é isso. Tem uma questão no roteiro de tarefa de vocês que mostra, pergunta para vocês justamente a dupla face, né? O que teve de revolucionário, de mudança na Constituição dos Estados Unidos ou na própria independência dos Estados Unidos e o que teve de reacionário, de conservador, né? Tá bem claro aqui, né? A manutenção do escravismo, né? A exclusão de negros, de indígenas, da cidadania. Tá? Essa é a parte reacionária, conservadora. Né? Já tem a face revolucionária, implanta ideias iluministas, né? Cria uma república e vai por aí afora. Né? Preza pelas liberdades. Né? Bom, então é isso, pessoal. Nós temos duas questões, talvez dê tempo de resolvê-las. Vamos lá. Uma das características básicas do processo da independência dos Estados Unidos é o isolamento do movimento no contexto americano. Não, a independência dos Estados Unidos vai servir de exemplo bem-sucedido para as outras áreas coloniais da América também fazerem independência. Letra B. A ocorrência pacífica, não, o processo de independência dos Estados Unidos teve guerra, né? Veio acompanhado de 5 anos de guerra. Né? A adoção de uma Constituição republicana parlamentarista, não. Os Estados Unidos implantam uma república presidencialista, não parlamentarista. Letra D. A independência dos Estados Unidos alterou a estrutura social vigente? Não. Se não acabou com a escravidão, não tem como você alterar a base da sociedade.
Letra E, então, tem que ser a verdadeira. Preservação da unidade territorial. É verdade. As 13 colônias, né, vão formar os Estados Unidos da América. Nenhuma colônia se separou, ok? A segunda questão. As leis da Inglaterra acirraram as divergências entre os colonos americanos e a coroa inglesa, provocando a luta pela independência. Dentre os objetivos dessas leis, destacam qual, né? Está falando aqui de momentos da Guerra dos Sete Anos. Né? Após a Guerra dos Sete Anos, a Inglaterra fez o quê com as 13 colônias? Né? Letra A, logo de cara, aumentar a receita de impostos e impedir o comércio triangular. Então, por hora está ótimo, pessoal. Uma boa quarentena para todos, tá? E mamãe, tá? Mamãe, eu já não tenho mais a minha, né? Mas, assim, dê um abraço forte no coração da mamãe. Um abraço, pessoal.